Hoje eu vou falar de um tema que chega muito para mim e é importante. Será que eu vou dar conta de criar um filho sozinha? Eu sou a Betina, mãe independente da Catarina, autora de 2 livros sobre maternidade independente, um adulto e um infantil, ó. E eu sempre vou estar aqui no canal para te ajudar a olhar para essa jornada com mais leveza, mais planejamento e menos medo. E hoje o tema é direto ao ponto, que é: eu vou dar conta de criar um filho sozinha? E essa pergunta não vem de hoje. Ela ecoa muito na cabeça de muitas mulheres que têm esse desejo real, legítimo e profundo que é ser mãe, mas que esbarram ainda nessa dúvida. E eu entendo, porque antes de tomar a minha decisão, eu também fiquei na dúvida. Porque você tem que se perguntar, tem que olhar para si mesma, porque eu já era financeiramente independente, bem resolvida na minha carreira, com acesso à informação, saúde, mas o medo bate, cara, ele bate ali e isso eu não posso mentir para você, mas quando ele bate, a gente precisa olhar com clareza para ele, porque por trás desse medo existe uma sociedade inteira que ensinou a gente que criar um filho é tarefa de 2, que sem parceiro não tem como. E eu pergunto para você, será mesmo? Vamos aos fatos. Existe uma pesquisa, eu já dividi aqui, mas uma pesquisa que me marcou muito pela FGV em 2023, que no Brasil existem 11 milhões de mães solos, mulheres que foram abandonadas pelo parceiro, tipo, seus maridos fugiram, e às vezes não eram nem maridos, né, mas foram presos ou simplesmente eles escafederam-se na vida. E eu tenho certeza que elas não escolheram ser mães sozinhas, mas elas são. E elas estão dando conta, cada uma à sua maneira. E a gente pode ver aí que elas, sabe, se viram. E qual é a diferença entre elas e nós? É que elas tiveram um parceiro para fazer seus filhos. E a gente escolheu fazer isso sozinha, desde o início. Mas e na prática? Bom, na prática, sendo sincera, o desafio é o mesmo. Só que a gente tem uma vantagem grande: a chance de planejar, de entender as fases da maternidade, de montar uma rede de apoio antes, de se organizar financeiramente, as despesas que a gente vai ter que arcar, né, pesquisar, de se fortalecer emocionalmente, ou seja, se preparar com consciência. E isso faz toda a diferença. Claro, gente, surpresas existem no caminho. A vida é feita disso. A gente não consegue controlar tudo. Mas uma coisa é certa: a gente não faz nada sozinha, mesmo sendo mãe solo. A gente vive num mundo, a gente vive em comunidade, a gente vive com mãe, com pai, com amigo, com vizinho, pessoas que viram família mesmo sendo de coração. E isso é valioso demais. Então, quando alguém te perguntar se você vai dar conta, né, de ter um filho sozinha, respira fundo e lembra: você já deu conta de muita coisa na sua vida. Você já deve ter se reinventado. Você já deve ter tido o seu primeiro dia de trabalho. Você trocou de trabalho. Você foi promovida. Você já cuidou de equipe pequena. Você já cuidou de equipe grande. Ou seja lá, outra coisa que você fez na sua vida. Você já encarou desafios muito grandes. Por que agora seria diferente? Ah, porque ser mãe é para a vida inteira, né? Não tem devolução em 7 dias e nem em 30. É claro que eu sei disso. E eu sei também que parece assustador, porque no fim das contas a gente não teve histórico, né? Não teve a vivência em si. Ou pior, pode até ter tido aquelas referências, né? Algumas negativas que mais afastam do que acolhem a sua escolha. Mas é que é aí que a gente vira a chave. Sabe por quê? Porque o maior combustível do mundo está com você, está dentro de você, que é o amor. Quando você ama um projeto, você se dedica, você faz aquilo muito grande para você. E com a maternidade é igual. Claro, com as suas proporções. E o tempo acomoda a incerteza, vai trazendo respostas e você
vai descobrir no dia a dia sim que dá conta. Eu dei em milhares de mães independentes no Brasil e no mundo, que várias estão aí pelo mundo dizendo e dividindo a sua experiência. E não é porque você é Mulher Maravilha, eu sou Mulher Maravilha, nada disso. É porque você é humana e ser humano já é suficiente. E a gente, sabe, tem que reconhecer isso. E antes de terminar, eu quero te deixar uma dica que pode mudar tudo, tá? O que eu preciso para dar conta? Porque quando você muda a pergunta, você sai do medo e vai para o planejamento. Talvez você precise se organizar melhor, organizar sua rotina, ter uma conversa com alguém da sua família, uma conversa mais difícil, começar a guardar um valor fixo por mês, buscar uma psicóloga, sabe? Uma terapia para te ajudar a fortalecer suas emoções. Tudo isso é parte do processo. E olha, você não precisa estar 100% pronta para começar. Você só precisa dar aquele primeirozinho, aquele primeiro passo. E o resto, o tempo ensina e o amor impulsiona. E se você quiser se aprofundar um pouco mais na jornada com clareza e segurança, eu vou te indicar também o meu livro Maternidade Independente, um jeito diferente de formar uma família, que é também um ótimo ponto de partida, porque eu compartilho a minha história completa, tudo que eu aprendi no caminho, meus erros, né, quem nunca, e os bastidores de quem deu conta e quem ainda continua dando conta. Então aqui, ó, o link tá na descrição. E, claro, vou te convidar para dar um like se você gostou desse vídeo, para se inscrever no canal, porque isso ajuda aqui a gente aqui no canal, e compartilhe uma amiga que você acha que vai querer ouvir isso, que precisa ouvir isso, porque aqui o espaço é de acolhimento, de coragem e de escolhas conscientes. Até mais, tchau, um beijo!